Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Nessa oportunidade, meus santos, santas do Senhor, eu quero saudar vocês com a doce paz do Senhor Jesus, desejando a vocês uma excelente e abençoada noite, porque confia somente que você terá a vitória nas mãos. é confiar somente. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. É a confiança total. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. A confiança, a certeza é fundamental para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:2. Presta atenção, meus santos e as santas. Deixa eu ver que está conosco a irmã Zélia. A paz do Senhor, boa noite, bênção de Deus. Seu esposo, o irmão Dinésio, seus filhos, Denis e o Denilson. Deixa eu ver quem está conosco, a irmã Fátima Ribeiro. A graça e a paz do Senhor. Deus abençoe a senhora, seu esposo, o irmão Antônio, seus filhos, tanto Diego, Paulo, tentando poderosamente. A minha esposa já está conosco, para a glória do nome do Senhor, a Jur. Deus abençoe a vida dela, Deus abençoe nossa família. Eu quero também saudar aqui a irmã Rosalina. Deus abençoe poderosamente. A minha internet deu uma travada aqui, mas graças a Deus ela já voltou. Eu quero também saudar, deixa eu ver, a irmã Vivian. Deus abençoe seu esposo Arlan, seu filho Gabriel. Deixa eu ver quem está mais conosco nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção antes de adentrarmos na mensagem.
que eu quero ser rápido, objetivo, porque nós temos muita coisa para entregar da parte do Espírito do Senhor para a sua vida e a minha vida. Foram 21 dias. 21 dias de jejum ininterrupto, sem quebrar nem um dia. 21 dias de oração, sem quebrar nem um dia. 21 dias dentro do vale, indo e voltando. Esses 21 dias que o Senhor Deus, não foi nós, o Senhor Deus reservou, está anotado no caderno dele. Cada lágrima, cada pedido, cada clamor, tudo está anotado diante do Senhor. Esses 21 dias que eu e você fizemos não foi em vão e não vai ficar no esquecimento. Você não pode ter colhido agora, mas toda plantação há um tempo de colheita. Mas a certeza é que você plantou diante de Deus. Quem sabe nesses 21 dias, tem pessoas que estão servindo a Cristo já há algum tempo e nunca conseguiu fazer um jejum tão longo. Nunca conseguiu orar tanto. Então, é por isso que Deus levantou esta live através do ministério que Ele me confiou. Eu quero dizer a vocês que quando se trata de oração e jejum, você entra por uma esfera espiritual que é um campo de batalha onde os demônios ficam babando, porque eles sabem muito bem, quando entra nessa esfera, eles ficam doidos. Como eu já falei ontem e falei hoje, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele só jejuou 40 dias e 40 noites para levar um ministério de 3 anos. Você não vai encontrar Jesus jejuando de novo, mas você vai encontrar Jesus orando com frequência, baseado na palavra. Então nunca esqueça disso. Ora, o jejum ele vai te preparando. Que o jejum preparou Jesus, mas quem vai te sustentar é a oração com a palavra. É por isso que eu sempre falo e repito, a oração é uma questão de sobrevivência. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 2º livro de Crônicas, capítulo de número 7, nós vamos usar essa referência na noite deste dia. Irmão Dinésio, Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, juntamente com toda a sua família, a qual eu já saudei. Nós vamos pegar como referência nesta noite 2 Crônicas, capítulo de número 7. E eu vou mostrar para vocês, debaixo do tema, nós estamos debaixo daquele tema, restauração da casa. E o tópico de hoje é casa cheia da glória de Deus. Casa cheia da glória de Deus. Capítulo 7 diz assim, o versículo 1: E acabando Salomão de orar, não foi de jejuar, não. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumindo o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 2. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor,
porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para esse tópico. Porque o capítulo de número 7 nos revela a glória de Deus. Porque aqui Salomão estava inaugurando o templo de Salomão reservado para Deus. O fogo e a glória de Deus são sinais da sua provação. Ou seja, porque o fogo e a glória de Deus desceu, encheu aquele lugar que Salomão estava, porque Deus estava aprovando. Salomão consagrou a Deus aquele lugar. É bem verdade que o próprio Deus, Sharaban Devas, fala no capítulo 7, versículo 15 de 2 Crônicas. 7:15. Agora estarão abertos meus olhos, atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela, perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Irmão, deixa eu explicar uma verdade aqui, que é necessário você colocar em prática e aprender. Você sabe o que significa uma consagração? Você já foi no culto aonde as irmãs do círculo de oração, que todo sábado pela manhã eles colocado o culto como sábado de manhã, consagração. Nós vamos para o culto da consagração. Irmão, consagração, eu até separei aqui, vou mostrar para você. Consagração significa dedicar um local, um objeto ou uma pessoa com um propósito específico e exclusivo para uso de Deus. Então presta bastante atenção. O que você tem consagrado a Deus? Porque uma vez consagrado a Deus, é para Ele. Quando Deus levanta Samuel e unge a Davi, consagra Davi para rei, Deus separou Davi. Deus separou Saul. Então, ou seja, o fogo e a glória de Deus é confirmação, é a aprovação de Deus na vida de uma pessoa. Escuta o que eu vou dizer. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, você vai ver que Elias, ele fez uma oração diante dos profetas de Baal. Por quê? Porque ele pega o altar que estava quebrado e ele conserta o altar. Então, para confirmar que o Senhor Deus estava aprovando, que recebeu o conserto ali, ou seja, o arrependimento, o aquebrantamento, Deus manda fogo do céu. E a glória de Deus. E a pergunta que não quer se calar: o que você tem consagrado a Deus? A sua casa foi consagrada a Deus? Sim, pastor. Então o que você está ouvindo dentro dela? O seu carro foi consagrado a Deus? Então o que você está ouvindo dentro do seu carro, ou para onde você está indo com o seu carro? O seu celular você consagrou quando você comprou. Eu consagro a Deus. Então o que você tem visto no seu aparelho celular? Então presta atenção. Quando você vai consagrar
consagrar alguma coisa ao Senhor. Salomão consagra a casa a Deus, e Deus, aprovando, a glória de Deus encheu aquela casa. Então, quando você consagra algo a Deus, pertence a Deus, e a glória dele é por isso que nós consagramos, como separamos, dedicamos um local. Quando uma pessoa tem um templo, e eles alugam ali aquele lugar, antes deles adentrar para fazer um culto, eles fazem uma oração, pegam o azeite e começam a ungir, e eles falam: Senhor, nós consagramos esse local para louvor do teu nome, para a glória do teu nome. E quando você pega uma criança e leva no altar, você está apresentando, consagrando a Deus. Tu está falando: Senhor, o meu filho te pertence, a minha filha te pertence. É uma consagração. Eu estou falando de Salomão. Quando ele acaba de orar, a aprovação de Deus foi quando a glória de Deus desce. Foi quando a manifestação de Deus, a presença de Deus. É por isso que a Bíblia marca a história da casa de Obed-edom. Por quê? Porque a arca que representa a presença de Deus foi levada para dentro da casa de Obed-edom. E quando aquela arca chegou na casa de Obed-edom, a glória de Deus estava ali. E eu pergunto: será que a sua casa tem sido casa da glória de Deus? Ou tem sido lugar de fofoca, de conversa fiada, de reclamação, de murmuração? Ei, o que você compra, você consagra a Deus? Ah, pastor, mas é para mim, é para o seu uso. É para o seu uso, mas é para a glória de Deus. Então preste atenção, porque a glória de Deus, a graça de Deus esteja. Então eu aluguei uma casa, então a casa eu estou ungindo, porque no período que eu estou morando aqui, essa casa pertence a Deus. A glória de Deus vai estar nesse lugar. Ah, mas é alugado, mas você que mora nela. Você que mora nele. Aí eu vejo pessoas que alugam a casa, alugam o galpão, consagra para Deus, chama o pastor para orar, chama lá alguém para orar, ou alguém unge, alguém ora, aí passa dias depois, está lá, música mundana tocando, no ambiente que foi consagrado a Deus. Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer a outro. Irmão, quando a glória de Deus vem, por quê? Porque segundo os Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, aonde habita ele. Você é a casa de Deus. Então, se eu sou a casa de Deus, eu tenho que manifestar a glória de Deus. Vamos para o texto. Aí a Bíblia nos afirma em Ageu, capítulo de número 2, eu até separei aqui, Ageu capítulo 2, versículo 9. Olha o que Ageu diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu quero dizer a você, se você consagrou a sua casa a Deus, se você consagrou o que você tem consagrado a Deus, pertence a Ele, a glória dele tem que estar ali perpetuamente. Por quê? Porque eu repito, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, pois agora os meus olhos estão atentos a este lugar, e os meus ouvidos da mesma forma, porque Deus recebe a oração, como enxerga noroconderária. Deus está falando. Aí eu venho aqui, falando a vocês,
dentro de um texto que daqui a pouco eu vou ler com você. O Senhor Deus, dentro desses propósitos de 21 dias, ele não somente restaurou, mudou vidas emocionais, ele também curou, ele também trabalhou na vida financeira, ele está trazendo uma vida estável, te dando uma estabilidade, mas uma casa aonde Deus habita tem graça, tem glória, tem poder, tem aprovação dele. E quando eu leio o Salmo de número 26, eu vejo o salmista dizer assim, ó, presta atenção, no Salmo 26, verso 8, Senhor, eu amo o lugar da tua habitação, o lugar onde a tua glória habita, a casa dele. Aí o salmista, ele diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, eu vejo aqui o Senhor Deus liberando uma palavra, dando uma promessa para quem consagra a sua casa a ele. Pastor, mas como que eu vou edificar a minha casa? Primeiro, a Bíblia nos afirma em Êxodo, capítulo de número 40, o Senhor dizendo assim, ó, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso é quando as tendas e os tabernáculos eram levantados no deserto. E o Senhor Deus visitava o povo. Mas o Senhor Deus, ele também nos traz uma palavra de uma reflexão muito forte, que está no Salmo 127, que eu quero ler com você. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, pastor, o que é edificar? 2 Crônicas 7, é aprovação, quando a glória dele vem, quando o fogo desce. Aqui, ó, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor Deus não estiver presente na tua casa, na sua vida, o espírito da miséria entra, o espírito da doença entra, o espírito da enfermidade entra, o espírito da contenda entra, aí entra o devorador, migrador, destruidor e tudo mais que não presta. Por quê? Porque se o Senhor, Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, aí ele fala aqui, ó, em vão trabalha aqueles que edificam. Ou seja, se o Senhor não tiver na estrutura, tiver no controle, ei, não adianta. Vocês vão trabalhar, vão suar em vão. Quer um conselho? Coloca o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida e fala para ele, Senhor, toma o controle da minha vida por completo. Mas deixa ele tomar conta. Por quê? Porque ele vai nos ensinando assim, ó, olha só, agora no verso de número 2, olha o que ele disse, ó, se não edificaram o Senhor, guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, ou seja, se o Senhor Deus não guardar a sua casa e nem ao redor dela, você pode colocar câmera, você pode colocar segurança, você pode colocar cachorro, você pode colocar gato, você pode colocar o que for. Não vai adiantar. Não, pastor. Aqui, ó. Eu vou ler de novo, Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aí, eu vou para o texto e vejo aqui o Senhor nos trazendo uma reflexão muito forte. Quando ele libera uma palavra é essa que vem como profecia, que eu até reservei aqui,
e eu quero compartilhar com vocês. Palavra essa que vem como profecia, que diz aqui, no versículo de número... Aqui achei. No versículo de número 60, do livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, verso 1 e verso 2. Olha a confirmação de Deus para a sua vida quando a casa de Deus é edificada, quando você consagra a sua casa ao Senhor. Quando você consagra o seu carro, quando você consagra a sua empresa, quando você consagra a sua loja, quando você consagra a sua vida, quando você consagra, olha o que acontece em Isaías 60, 1 e 2. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua glória, a sua luz, e a glória do Senhor desce sobre ti. Lava, xandecona, managaçou. Oh, meu Deus! Eu estou sentindo a graça, a presença dele aqui. É o Senhor dizendo a mim e a você. Ele está dizendo aqui, irmãos, é uma palavra que o próprio Deus libera usando os lábios de Isaías 60, 1 e 2. Levanta-te e resplandeça, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. O que é a glória dele? A glória dele é a presença dele. Aleluia! É a aprovação dele. O Senhor está dizendo, ele levanta a sua cabeça. Da onde você estiver, se você consagrou a sua vida a mim, se você consagrou a sua casa, levanta a sua cabeça, porque a glória, aleluia, descerá sobre ti, ragão de recebe, oh, meu Deus. Aí ele traz outra promessa. Eu estou falando, irmãos, da casa cheia da glória de Deus, no último tópico dos 21 dias de jejum e de oração. Segundo as Crônicas, capítulo 5. Segundo as Crônicas 5, 13 ao 14, diz assim: quando os levitas, meu Deus do céu, presta atenção, segundo as Crônicas, capítulo 5, 13 e 14. Quando os levitas adoravam, a casa se enchia de nuvem ou glória. A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu quero dizer a você na noite deste dia, em nome de Jesus, quando os levitas adoravam, levita é aqueles que preparavam o ambiente para a glória de Deus. Hoje você vê por aí pessoas falando, eu sou levita, mas levita tinha uma vida de consagração, levita tinha uma vida de renúncia, levita tinha uma vida de jejum, levita tinha uma vida de pagar preço, porque ele sabia quando ele abria a boca para adorar, a glória de Deus descia, porque Deus estava confirmando a presença naquele lugar. Hoje você vê pessoas falando que a levita abre a boca, você não sente nada. Não sente nada. A importância do levita é preparar o ambiente para a palavra entrar e a glória de Deus se manifestar. Adoravam, a casa se encheia de nuvem. Promessa. A minha internet está oscilando hoje. Presta atenção. Como encher a casa da glória de Deus? Uma pergunta que eu coloquei aqui. Como encher a casa novamente sobre o altar? Não se apagará. Pastor, como encher? Liberando palavras proféticas. Liberando palavra de vida.
Josué capítulo 24. Eu e meu povo, eu e a minha família, eu e a minha parentela, liberando palavra, serviremos ao Senhor. Pastor, como que eu encho a minha casa com a glória de Deus? Quando há um coração aquebrantado. Quando o Senhor Deus encontra um coração aquebrantado. Eu até busquei aqui em Isaías 57:15, diz assim, olha só, ele diz assim, habito com contrito e abatido de espírito, para que vivifiqueis, e o coração dos abatidos, ou seja, o Senhor Deus, ele encontrando o coração abatido e contrito, ele entra. Me prova, pastor, Salmo 51:17, porque um sacrifício para Deus é um coração aquebrantado e contrito, a qual ele não despreza. Se aquebranta, chora, derrama. Se você não vai ver que daqui a pouquinho Deus te batiza no Espírito Santo, a glória de Deus vem, você começa a se arrepiar, alguns começam a sapatear. Meu Deus do céu. Pastor, como que eu encho a minha casa com a glória de Deus? Salmo 133. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Viva numa comunhão que você vai ver a glória de Deus. E quando a glória chega, sai doença, sai enfermidade, some demônios. Irmãos, Deus abre a sua mente, você começa a enxergar, o mundo espiritual começa a se manifestar. Deus quer encher a tua casa da glória. Mas para ele encher, você vai ter que tirar muitas coisas que estão entulhadas, que atrapalham. Você precisa se desvaziar para a glória dele descer e encher. Você entendeu a mensagem? Pastor, como eu encho a minha casa com a glória de Deus? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vou te dar uma dica, dê no texto. Segui a paz com todos e vai santificando a sua vida, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está pensando o quê? Que é de qualquer jeito? Que a glória, a paz, agrade a Deus? Não. Seguir a paz. E vai santificando. Hebreus 12, 14. E aí ele vai nos ensinando mais ainda. Quando Salomão, meu Deus do céu, quando Salomão, ele traz uma revelação em Provérbios capítulo 3. Eu notei isso tudo, irmãos. Provérbios capítulo 3, versículo 33, olha o que Salomão nos adverte. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoa. Provérbios 3, 33. E agora? Aí vem uma promessa a qual o salmista traz, dizendo no Salmo 112, como eu já falei a autora, no verso 1 e o 2, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, reverencia ao Senhor. Reverência ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e a sua descendência será poderosa na terra. Palavra do papai. Vejo aqui, quando o texto se revela a mim e a você. Quer ver? Eu vou abrir aqui, em Rápidas Palavras, na minha outra Bíblia. Deixa eu abrir aqui em Rápidas Palavras. João, Evangelho de Jesus, escreveu João no capítulo de número 14, versículo 23. Olha só o que ele diz, ó. Jesus respondendo e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e o meu Pai o amarás, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa linda. Imagina Jesus fazendo morada na sua casa. Só que ele não vem sozinho, não. Vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Aí eu separei aqui, ó, quando Paulo fala da importância da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foi comprado por um bom preço de glórias. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ei, o corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entender. Cuidado. Porque se você consagrou a sua vida para Deus, olha como é que você está lidando com esse corpo. Olha as vestes desse corpo. Olha as marcas desse corpo. Olha as tatuagens desse corpo. Você não quer a casa cheia da glória? Você não quer presença? Você não quer todas as palavras proféticas que eu liberei nesses 21 dias se cumprir? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí Isaías vem profetizando. Sangue de Jesus tem poder. Tive que... Nossa, a internet... Mas vamos para a Bíblia. Então, quando eu e você fechamos as brechas, consagramos a Deus a nossa vida, a glória de Deus vem, confirmando a sua presença, a provação, aí a palavra profética de paz vem, pastor, vem. Isaías 32:18, o meu povo habitarás em morada. O meu povo habitarás em morada de paz, em moradas de paz, bens e seguranças, em lugares quietos e tranquilos. É o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai colocar vizinhos de paz, ambiente de paz. A Ezequiel vem profetizando 37:27, a minha morada estará com ele, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu Deus. Aí, para eu finalizar, para orar por você, pastor, eu preciso da glória de Deus diariamente na minha vida, na minha casa. Clame Ele todos os dias. Como eu já disse e repito, unge a sua casa, dentro e fora. Declara, faz uma oração, declara em voz alta: a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Os meus filhos pertencem ao Senhor Jesus. A minha vida financeira pertence ao Senhor Jesus. Porque eu fico tendo... Tem crentes, irmão, que estão numa vida miserável financeiramente, que só o sangue de Jesus. Não se apega. Deixa Deus controlar. Deixa Deus fazer. Declare: a minha casa pertence ao Senhor. Profetize: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E começa a orar. Quebra toda a maldição, quebra todas as cadeias, levanta a voz, vai orando, vai clamando. Porque, irmãos, raciocina comigo. Você está buscando a Deus, jejuando, pedindo paz para dentro do lar, e aí muitas vezes você mora com alguém, aí alguém está ali, alguém não está paz, não tem paz. É um demônio que está usando aquela pessoa. É o demônio que está jogando seta na mente dela. E a pergunta é:
Você já jejuou por essa pessoa? Específico? Você já levantou um propósito com Deus para essa pessoa que pode ser perturbada, perturbado, e o diabo, conhecendo, usa essa pessoa para roubar a sua paz? Não esqueça que você está no campo de batalha. Mas a sua casa não é um ringue. A sua casa é um habitar da presença de Deus. E para eu finalizar, eu quero ler com vocês o que Salomão fala ao finalizar, quando ele faz a oração. Eu peço que o Dinésio coloque na tela aí, por favor, no versículo de número 15 e 16, vou ler de novo, de 2 Crônicas 7, 15 e 16, para finalizar e orar com vocês. Olha só. Não, eu vou ler o 12. Vou ler o 12. Meu Deus do céu. Olha que profundo. Olha só. Irmãos, quando você começa a orar e começa a ter uma comunhão com Deus, sabe quem vai te visitar? Não é Satã. Não é os demônios. Nem os anjos. É o próprio Deus. Quer ver? Olha o texto, olha o texto. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. 12. Ó. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, dizendo-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Deus escolheu a sua casa. Aleluia! Deus escolheu a sua casa. Rabachandaragandarápia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, dizendo-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Aí ele vem dizendo no verso 13: e se cerrou o céu, e não houve chuva, e ao seu dedão os gafanhotos que assumissem a terra, meu Deus do céu. Irmãos, a glória de Deus foi tão grande que Deus ordenou que o gafanhoto, aquele devorador, migrador, destruidor, miséria, doença, sumisse da casa. Aí ele disse, no verso de número 15, verso 15, 2 Crônicas 15 agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Aí eu me lembrei de Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravado, para que não possa ouvir. Aí eu lembro Jeremias, no capítulo 33, 3, clamas a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Olha aqui, versículo de número 16. Porque agora escolhi, eu vou profetizar, escolhi, santifiquei a sua casa, a minha casa, a sua casa, a minha casa, a sua casa, a minha casa. Porque agora eu escolhi e santifiquei a sua casa, a minha casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Comunhão real na sua casa, na sua família. O ambiente que você está tem que ser ambiente da glória de Deus. Ambiente
da presença de Deus, ambiente da graça de Deus. Nós vamos falar com Ele agora. Nós vamos clamar Ele no último dia. Oh, aleluia! No último dia, nós vamos falar com Deus. Eu quero você agora se preparando para falar com Ele, se preparando para clamar a Ele. Nós vamos falar com Deus. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus e Pai, venho eu neste momento, por intermédio desta súplica, desse clamor, desta oração, apresentar diante de Ti a minha vida, a vida da minha irmã e a vida do meu irmão. Ó Pai, estamos todos reunidos neste momento, agradecendo ao Senhor e pedindo o perdão dos nossos pecados e das nossas falhas. Meu Deus e meu Pai, foram 21 dias de jejum, de oração. E o Senhor nos edificou, como a Tua palavra nos afirma em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1, 2 ao 16. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu as ofertas, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar. Ó Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus, hoje chegamos ao final deste propósito. Como o Senhor, ó Deus, nos orientou, fizemos. Deste propósito, meu Deus, com um coração cheio de gratidão, reverência e expectativa, meu Deus. Pois foram, meu Deus querido, dias de jejum, de clamor, de renúncia, de arrependimento, de cura, restauração, transformação. E agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos que a Tua glória encha a nossa casa, que a Tua presença seja visível, plausível, em cada cômodo, em cada ambiente, em cada vida que habita neste lar. Que o céu se abra sobre esta casa, que o Teu fogo desça, consuma tudo aquilo que não provém de Ti. Contendas, vícios, enfermidades, divisões, frieza espiritual, pobrezas, amarguras e toda ação das trevas. Senhor, declaramos que esta casa pertence a Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa casa.
que haja adoração verdadeira, comunhão, paz, amor, honra, obediência, temor ao teu nome. Que a nossa, ó Pai, que os nossos lares, meu Deus, seja como o templo, meu Pai, de Salomão, cheio da tua glória, a ponto de ninguém suportar ficar de pé diante da tua presença. Imagina, meu Deus, os filhos tomados pela tua glória. Imagina o casal ser tomado pela tua glória. Imagina, meu Deus querido, o genro, a nora, o sogro, a sogra, os netos, as netas. Imagina, meu Deus e meu Pai, o enteado, a enteada, Senhor, sendo tomado pela tua glória. Meu Deus e Pai, que a tua glória traga salvação para que ainda não conhece, ó Deus, nesta casa. Pois quantas casas, meu Deus, que não conhece a salvação. Meu Deus, eu profetizo e crendo, meu Pai, que cada filho, cônjuge, parente ou visitante seja tocado. Meu Deus, convencido e transformado pelo poder do teu Espírito, que os sonhos desta família sejam restaurados, os dons sejam ativados e e os chamados cumpridos. Que nesta casa seja luz no meio das trevas, refúgio para os aflitos e alto continua na oração, meu Deus. Assim como eu, Pai querido, profetizo. Assim, meu Deus querido, eu creio, como foi no dia de Pentecoste, que, meu Deus, que venha sobre nós, meu Deus, meu Pai querido, um novo tempo de avivamento, de glória, manchegue a sua. E que seja, meu Pai, e que seja mais alvo, meu Deus, as nossas vestes, e que sejamos, meu Pai, testemunhas vivas da tua graça e do teu poder. Pai, eu te agradeço de todo o meu coração, junto com meus irmãos e as minhas irmãs, que nenhum dia quebrou o propósito. Pai, hoje encerramos um propósito, mas não encerramos o altar. Continuamente, meu Deus, estaremos te buscando, enquanto o Senhor nos dê força. Pai, nós queremos te adorar, e mantendo, meu Deus, a casa consagrada ao Senhor. Meu Deus, como eu já disse, e repito nesta noite, Pai, encerramos um propósito, mas não encerramos o altar. Vamos continuar, meu Deus, orando, adorando, te louvando, testemunhando, consagrando, lendo, dedicando, renunciando, para que a glória permaneça continuamente, e o altar, meu Deus, aceso, e nem a chama, meu Pai, se apagará. Pois eu creio no poder da oração e creio, meu Deus, que o Senhor há de nos responder. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço juntamente com meus irmãos e as minhas irmãs dentro deste propósito. Eu consagro a ti e apresento, Senhor, os 21 dias de jejum e de oração para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Dobra a sua atenção. Por favor. Pega o seu aparelho celular e coloca para despertar no próximo dia 25,
às 2h40 da madrugada. Porque com a permissão do Senhor, estarei eu voltando às 3 da manhã, ao vivo como vive o Senhor. E eu quero você comigo. Vão ser 3 madrugadas. E o tema do propósito é a minha madrugada com Deus. Nós vamos orar na madrugada de domingo, nós vamos orar na madrugada de segunda e nós vamos orar na madrugada de terça, 25, 26 e 27. Aí o pastor descansa, 28, 29 e 30, aí no dia 31 você vem de novo comigo. Tá? Se Deus permitir, dia 31 você vem de novo comigo. Que hora, pastor? Às 23 horas com mais 30 minutos. Por quê, pastor? Ei, todo final de mês, não é todo final de ano não, aqui é todo final de mês, a hora da viração com Deus é 1 hora de oração. Os 30 primeiros minutos, nós vamos só agradecer. Virou para junho, nós vamos apresentar o mês de junho ao Senhor, e o mês de junho, já estou vindo aí com livro, com um propósito pesado com livro. E o tema do propósito é o livro da providência divina. Se prepara. Se prepara. Olha que eu vou fazer o convite de novo. Olha o painel. Estou em paz. Esse painel vai para dentro do vale, vai ser pregado lá. Mas eu estou chamando a sua atenção para você vir comigo. Vem comigo. 25, 26 e 27. E aí o pastor só vai descansar 28, 29 e 30, 3 dias. E aí no dia 31, quero você comigo de novo. Coloque o seu celular para despertar. Dobra a sua atenção, por favor. Irmãos, o Senhor Deus me consagrou para esta obra. Ele me chamou em 98. Em 2000, ele me consagrou. Como eu expliquei, ele me separou para viver só da obra e para a obra. Eu vivo na dependência dele. Você acha ou pensa, se eu vivesse trabalhando, eu conseguiria fazer o que eu tenho feito para Deus com vocês? Então, para isso, o pastor Anderson não é assalariado. Não, eu não sou assalariado. Eu não sou aposentado. Eu não tenho pensão. Quem me sustenta é Deus, com a ajuda dos fiéis. É por isso que eu estou chamando a sua atenção. Porque você está vendo com seus próprios olhos, através de vídeo, não é montagem, não é nada. Que aqui nós não estamos brincando. Estou ali, ó, dentro do vale, eu filmo, eu falo o dia, o horário, eu faço a filmagem de tudo. Eu tento ser mais transparente possível. Quem me conhece pessoalmente sabe do que eu estou falando. Quem me conhece pessoalmente sabe do que eu estou falando. Então, em nome de Jesus, dobra a sua atenção. Eu preciso da sua ajuda. Pastor, eu quero assumir um compromisso com Deus. Eu quero ser, pastor, dizimista no ministério que Deus te confiou. Pastor, eu quero ser ofertante, pastor. Todo mês eu quero contribuir. Ou toda semana. Pastor, eu quero ser um mantenedor, pastor. Pastor, eu quero investir nesse ministério. Eu quero ver essa obra crescer e vidas sendo alcançadas. Irmãos, muitas vezes você pensa que Deus não está trabalhando. Não tem nenhuma vida que aceitou Jesus. Você que pensa. Nos batidores, tem pessoas que entram na live, mas não se manifesta. Mas Deus está visitando elas. Deus está visitando eles. Tem pessoas que conectam a live na TV e aumenta o volume. E os vizinhos ouvem. E no final, Deus está fazendo uma grande obra. Então, eu te peço, me ajuda. Não deixe essa obra parar. Pastor, como é que eu faço para me enviar a minha contribuição, o meu dízimo,
a minha oferta, como é que eu faço? Eu tenho aí um WhatsApp da oração na tela, eu não sei se o Dinésio vai estar podendo me auxiliar, ele vai colocar aí também o número do Pix. Obrigado, Dinésio. Deus te abençoe e te recompensa. Ele vai colocar aí o número aí, ó, o número do Pix e da Caixa Econômica Federal. Anota aí. Anota. Pastor, eu não consegui anotar. Tira um print. Pastor, eu não consegui, então entre em contato comigo. Fala, pastor, me passa o número do Pix, me passa o número da conta. Eu quero enviar a minha contribuição. Ou senão faz um voto com Deus. Pastor, eu não estou fazendo uma berganha não, pastor. Eu estou aqui, pastor, eu vou enviar foto de uma casa, de um terreno, de um carro, de um apartamento, uma causa na justiça. Pastor, coloca diante de Deus aí, porque saindo eu estou fazendo um voto com Deus, pastor. Pastor, eu estou fazendo um voto com Deus. Faz um voto com Deus. Como Ana fez o voto. E ela cumpriu. Porque não adianta você fazer um voto com Deus e Deus abrir a porta e você não cumprir o voto. Depois vai ser difícil. Eclesiastes capítulo 5. Aquele que fez o voto e não cumpriu, é melhor não ter feito. Porque fez e não cumpriu é como sacrifício de tolo. Cuidado. Então, em nome de Jesus, nos ajude. Aí está os links do YouTube, o link do meu Instagram. Tá? Você vai também no meu WhatsApp pessoal ou da oração, vai lá no Story, que todos os dias eu estou postando coisas novas. Então nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Então só avisando, o pastor Anderson retorna com a live dia 25 à madrugada. Tá? Na madrugada de domingo, às 3 da manhã. Ao vivo, como vive o Senhor, das 3 até as 3h30. Tem um cartaz aí que você pode compartilhar. Ok? Aí depois nós vamos orar 25, 26, 27. E aí no dia 31, às 11h30, estaremos de volta. E aí, irmão, você se prepara. Porque o fogo vai descer. Amém? Quiser falar comigo, tem o WhatsApp da oração, tem os mensagens, entre em contato. Tá bom? Vamos orar agradecendo. Tem alguma alma para Jesus nesta noite? Pastor, foi uma bênção, mas eu estou afastada, eu quero voltar. Pastor, foi uma bênção, mas eu não confessei Jesus, eu quero confessar. Pastor, foi uma bênção, pastor, mas eu quero me reconciliar. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém nesta noite? Quero orar por você. Eu quero te consagrar ao Senhor, se você assim permitir. Pastor, como é que eu faço? Só escrever embaixo aí, ó. Eu quero me reconciliar, eu quero voltar, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Se tiver alguém, se não tiver, eu vou finalizar. Tá? Não esqueça que nós temos o azeite aqui, ó. Se você quiser adquirir, esse aqui, ó, já foi consagrado. Tem um outro que hoje completou 21 dias enterrado, mas eu vou deixar até o final do mês. Tá, tá enterrado lá no vale. Tá? O azeite enterrado, desse aqui, ó. Desse aqui, tá enterrado, consagrado, separado, meu Deus do céu. E ainda tem as apostilas que eu falei, tá? Tem essa aqui, ó, parece mentira, mas é verdade, tá? Símbolos, e esse daqui, ó, mulheres notáveis da Bíblia, tá? E tem outras também, que é o meu testemunho, enfim. Vamos agradecer o Senhor, pega o seu copo com água, tá? E eu quero que você separe aí para você meditar nesta noite. O Salmo de número 12. Salmo de número 12. Leia com atenção, com carinho. Amém? Pega o seu copo com água. Nós vamos agora orar e consagrar esse copo com água ao Senhor nosso Deus. Grande Deus, é no nome do Senhor Jesus. Eu consagro a Ti este copo com água, que está na mão do Teu servo e na mão da Tua serva. Quando ambos, meu Deus, fazer uso desta água, milagres acontecerão, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória. Eita glória!
21 dias. Não foi fácil. Se fosse fácil, tinha nem graça. Mas Deus foi bom. E Ele é bom em todo tempo. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faça com a sua mão. Como ministro do Senhor Deus, como líder espiritual, eu abençoo a sua quinta-feira. Que a sua quinta-feira venha ser uma quinta-feira de livramentos, de paz, vitórias, conquistas e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem recebe deixa o seu amém. Feche assim na sua mão. Isso. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus nos proteja e obrigado por tudo, no nome de Jesus. Ei, domingo, hein? Às 3 da manhã. Aguardo você. Um abraço, Deus abençoe.